Agora, alguém pode perguntar, e o arrebatamento? Você já viu essa imagem aqui? Tem carros que colocam esse, como é que chama quando prega no vidro assim? Adesivo. Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro sairá desgovernado. Aqui eu tenho que explicar para você que há hoje duas maneiras diferentes de entender a volta de Jesus. Eu tenho que ser honesto, tem essas duas maneiras. Eu vou apresentá-las para você e você vai estudar na Bíblia para você ver qual que você acha que encaixa. Eu vou apresentar qual que eu defendo, tá bom? Mas há outra maneira. Existe uma maneira mais tradicional, antiga. Essa maneira tradicional, antiga, diz que Jesus virá, ele veio uma vez, nascido de Maria, morreu, ressuscitou, foi para o céu, e voltará uma segunda vez com glória e majestade, com os anjos no céu, com poder e grande glória, e todo olho verá, os ímpios serão destruídos, os salvos ressuscitarão. Tá bom? Eu quero saber quantas pessoas estão conosco. Eu ainda tenho uma coisa que eu quero contar no final aqui, sobre o meu livro aqui. Fiquem então, tá bom? Porque tem uma surpresa, tá debaixo da minha Bíblia aqui que eu quero mostrar para vocês. Quantos que nós temos até agora? 9.500. Preste atenção. Então, durante muito tempo no cristianismo foi entendido assim, Jesus voltará, estamos esperando que ele volte nas nuvens. Porém, a partir do século XIX, houve uma nova compreensão, uma nova doutrina, uma nova visão sobre isso. Graças especialmente a esse senhor aqui, John Nelson Darby. Isso aconteceu o seguinte, em 1882 surgiu um movimento, uma conferência nos Estados Unidos, na igreja de um pastor que ele saiu da igreja presbiteriana, ele tinha brigado com a igreja presbiteriana, foi retirado da lista de pastores. Eu estou apenas historiando, não estou emitindo juízo de valores, tá certo? Ele desentendeu com os presbiterianos. O nome dele, Edward Irving. E quando ele estava fazendo o seu ministério pessoal, dissidente da igreja presbiteriana, uma irmã teria tido uma visão de arrebatamento na igreja dele. E essa irmã disse que, de acordo com a revelação que ela recebeu de Deus, a volta de Jesus, visível, gloriosa, seria antecipada pelo arrebatamento da igreja. A igreja seria arrebatada, pessoas iriam sumir, a igreja iria encontrar com o Senhor nos ares, e depois de 7 anos é que Cristo volta para dar fim realmente ao pecado. Essa ideia ficou ali restrita, mas o irmão John Nelson Darby viu essa história e ele foi membro dos chamados Irmãos de Plymouth, lá em Massachusetts, que era a região ali dos puritanos, e ele incorporou essa ideia a uma Bíblia que estava sendo vendida para todos os crentes ali, a Bíblia anotada de Scofield. Essa Bíblia anotada de Scofield era uma Bíblia que tinha um texto, até hoje ela é usada em inglês, e ela tinha algumas notas de rodapé. E nessa Bíblia de Scofield, eles estavam começando a apresentar essa nova interpretação da volta de Jesus, essa nova visão. Que você tem a volta gloriosa de Cristo, mas ela é antecipada 7 anos antes por esse arrebatamento secreto da igreja. Por isso que o carro escreve, em caso de arrebatamento, esse carro ficará descontrolado. Mais tarde, B. Alexander, você tem Tim LaHale, todos esses começaram também, Hal Lindsey, a propagar isso mais, e hoje uma grande parte dos evangélicos neopentecostais acreditam no arrebatamento secreto da igreja. Então, numa linha geral, o que se defende? Que num determinado momento a igreja vai sumir, vai desaparecer, todo mundo vai começar a encontrar roupa, encontrar no lugar, pessoas vão sair. Fizeram até um filme com o Nicolas Cage, né? Tem o livro Deixados para Trás, e vão encontrar com Jesus no céu. E depois de 7 anos, essa igreja que está no céu volta com Jesus. Aí que volta em poder e grande glória. E o que acontecerá na terra nesses 7 anos? Será o tempo de grande tribulação, onde o anticristo terá quase que uma ação irrestrita na terra, e quem vai ser deixado para trás para sofrer nas mãos do anticristo? Aqueles crentes que não estavam espiritualmente preparados, e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias vão ficar para reconhecer na marra que o Messias é Jesus. Bom, os textos chaves que são usados para isso, eu vou colocar alguns textos, não todos, que eles usam,
e qual a argumentação de quem não acredita no argumento no arrebatamento secreto, tá bem? Um texto-chave que pegam é Mateus, capítulo 24, versículo 40, que diz assim, olha, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no trabalho, no moinho, uma será levada e deixada a outra. Daí que vem a expressão deixados para trás. Dá a entender que a que será levada é a que vai ser arrebatada, o que será deixado é o que foi deixado para trás. Só que essa é a interpretação de quem crê na chamada teologia do dispensacionalismo, ou no arrebatamento secreto. Porém, há outros irmãos, principalmente protestantes, que não acreditam nessa ideia. Eles têm uma visão diferente. E só para você ter uma noção, vou falar de maneira geral. Se você pegar os pais da igreja, Agostinho de Hipona, antes dele, Santo Irineu, que falou do fim do mundo. Santo Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Irineu de Lyon, Policarpo, Papias, que foram discípulos de João, Santo Agostinho de Hipona, São Jerônimo, para citar autores católicos, Pedro Lombardo, Santo Tomás de Aquino, todos esses acreditavam na segunda vinda gloriosa de Jesus e não escreveram uma linha sequer sobre arrebatamento secreto. Então, se você está me assistindo e é católico, saiba que a doutrina do arrebatamento secreto não tem lastro na tradição católica. Se você está me assistindo e é protestante, saiba também que Lutero, Calvínio, Zwinglio, João Hus, os valdenses, os albingenses, os cátaros, nenhum desses autores também defendeu o arrebatamento secreto. Se você ler as Institutas de Calvino, ele fala da volta gloriosa de Jesus. Martinho Lutero também. A doutrina do arrebatamento secreto só entrou no meio evangélico, pentecostal e neopentecostal a partir de Darby no século XIX. Aqui eu estou apenas dizendo que é uma doutrina nova. Aqueles que não a aceitam entendem diferente esse texto aqui. Então vou ler de novo o texto agora sob a ótica daqueles que não acreditam no arrebatamento. Eu estou colocando isso com muito cuidado, porque se eu falar assim, olha, eu não acredito no arrebatamento, parece que eu apostatei. Eu creio na volta de Jesus. Eu amo a volta de Jesus, eu prego a volta de Jesus. Só estou apresentando para os irmãos que alguns que creem na volta de Jesus, creem na volta de Jesus e no arrebatamento secreto, outros que creem na volta de Jesus não creem no arrebatamento secreto. Ficou claro para você? Todos nós cremos na volta de Jesus, só que alguns creem adicionalmente no arrebatamento secreto, outros não. Como é que aqueles que não creem no arrebatamento secreto explicam essa passagem então, Rodrigo? Está bem claro aqui. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Não é isso? Como é que explicam? À luz do contexto. Olha como Jesus falou. Olha qual foi a comparação que ele fez. Pois assim, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então vamos destrinchar o texto. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do homem. Veja, na vida do Filho do Homem. Veja, se eu falo, faça conforme o modelo, é porque o que vai vir embaixo vai ser igual ao de cima. Jesus falou que a volta dele seria como os dias de Noé. E como foram os dias de Noé? Jesus conta. Pois assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Faço uma pergunta ao texto. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foi levado pelas águas do dilúvio? Quem se salvou? Ou quem se perdeu? Evidentemente que é quem se perdeu. E Jesus está falando, assim também será na vinda do Filho do Homem. Um será tomado, levado, e o outro deixado. 2 mulheres estarão, uma será levada, assim como os ímpios foram levados no dilúvio, a outra será deixada, poupada. Tanto é que quando você vai no original grego aqui, a palavra para deixado é aphiemi em grego, que significa literalmente poupado. Poupado. Você tem essa passagem, você tem Mateus 3, verso 15, o deixado, alguma coisa foi deixado, foi poupado, não foi mexido, foi deixado ali. Então, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto entendem que quando fala um será tomado e deixado o outro,
está dizendo que alguém será arrebatado e o outro vai ser deixado para trás, que se perdeu, ou pelo menos que não estava em condição de ser arrebatado. Mas aqueles que pensam que não existe arrebatamento secreto, interpretam que quem será levado é quem se perderá, assim como aqueles que foram levados pela água do dilúvio, que está imediatamente antes. E quem será deixado é aquele que será poupado, assim como aqueles que foram poupados das águas do dilúvio. Outra passagem que é muito mencionada por quem acredita no arrebatamento secreto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 capítulo 4, versículos 13 a 18. É que várias vezes aparece a palavra arrebatamento aqui. Eu vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Aí ele continua dizendo, verso 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado, Rodrigo, vai ser arrebatado, mas calma. Hoje, quando se fala de arrebatamento, as pessoas entendem arrebatamento secreto. Mas nem todo arrebatamento é secreto. A prova maior que o arrebatamento não é secreto é que se fosse sinônimo, não precisaria dizer arrebatamento secreto, bastaria dizer arrebatamento. Vou repetir para você. Se o arrebatamento fosse automaticamente secreto, não precisaria dizer arrebatamento secreto. Seria tão redundante como dizer água molhada. Não tem sentido dizer água molhada. Gelo frio. O gelo já é frio. Não precisa dizer gelo frio, água gelada. Você pode falar água molhada, corrigindo. Você pode falar água quente, água fria, porque você tem água que é quente, água que é fria. Você pode falar de gelo inteiro ou gelo derretido. Isso você pode falar. Mas gelo gelado não faz sentido. Se o arrebatamento fosse secreto, não faria sentido dizer arrebatamento secreto. Só o fato de qualificá-lo significa que nem todo arrebatamento é secreto. Então, aqueles que creem no arrebatamento secreto, ao lerem essa passagem de Tessalonicenses, interpretam automaticamente que Paulo está falando daquele arrebatamento antes da segunda vinda de Cristo. Aqueles que não creem no arrebatamento secreto dizem não. Arrebatar, em grego, apargessometar, significa literalmente tirou daqui e pôs aqui. Quer um exemplo de apargessometar em grego? Olha, a tela não pega, mas é como se eu pegasse agora isso aqui, tirei da mesa e vou colocar aqui. Eu arrebatei. É assim que ela aparece na Bíblia. Em nenhuma passagem da Bíblia, a palavra apargessometar, arrebatamento, arrebatado, que é o verbo, arrebatou, é usada como sendo uma coisa secreta, escondida. Filipe foi arrebatado. O Senhor o tirou dali e o levou até o eunuco. Não foi que ele desapareceu assim, de maneira misteriosa, ninguém sabia. Você compreende? Agora, eu tenho que apresentar isso com muito respeito, porque há irmãos que creem de um jeito, irmãos que creem de outro jeito. Mas uma pergunta que você deve estar me fazendo aí no chat é, Rodrigo, mas a igreja vai passar pela grande tribulação? Você já ouviu falar da expressão pré-tribulacionismo e pós-tribulacionista? Pois é, eu vou explicá-la para você agora. Tribulação é aquela tribulação que Jesus falou, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve em toda a terra. A grande tribulação é um curto espaço de tempo que, de acordo com os pós-tribulacionistas, antecede a volta de Jesus. Ela acontecerá antes da volta de Jesus. Os pós-tribulacionistas pensam o seguinte, não, Jesus volta de maneira invisível, arrebata a sua igreja, e aí que tem a tribulação. Como é que nós podemos entender? Para aqueles que acreditam no arrebatamento secreto, a igreja não passará pela grande tribulação. Ela não passará. Ela será poupada por Jesus. Por quê? Eles falam, porque Jesus prometeu poupar a igreja. Quer ver? Eu vou ler uma passagem para vocês aqui, que aludem para isso. Ela está em Apocalipse, capítulo 2. Deixe-me ver aqui. Apocalipse, capítulo 2. Jesus fala assim, eu te pouparei da grande tribulação que há de vir ao mundo. Aqui, ó.
Apocalipse capítulo 3, eu estava no capítulo errado, verso 10. Deus prometeu o seguinte para a igreja de Filadélfia: você guardou a minha palavra e minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da tribulação. Então muitos pegam essa passagem e dizem, veja, se Deus vai guardar da hora da tribulação, é porque a igreja não estará aqui na grande tribulação. Aqueles que acham que a igreja passará pela grande tribulação, interpretam diferente. Eles interpretam assim, olha, quando você vai para João, capítulo 17, verso 15, o próprio apóstolo João, que escreveu no Apocalipse que Deus iria nos guardar da grande tribulação, ele também registrou a oração última de Jesus, em que Jesus falou o seguinte: Pai, João 17, verso 5, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, guardar da grande tribulação não significa tirar do mundo. Porque na oração sacerdotal Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então a ideia de Deus guardar a igreja da grande tribulação não é evitar que a igreja passe por ela, mas proteger a igreja enquanto passe por ela. Por exemplo, Jesus falou que a volta dele seria como nos dias do dilúvio. Deus guardou Noé e sua família da destruição do dilúvio. Guardou de que maneira? Tirando-os do dilúvio? Não. Permitindo que eles enfrentassem as ondas dentro da arca da salvação. Então, em linhas gerais, essa seria a diferença do grupo que acredita que haverá uma grande tribulação, que a igreja estará no céu com Cristo, e daqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Tem mais um detalhe que talvez alguns possam perguntar, e eu não quero esquecer esse. Aqueles que argumentam que a igreja tem que ser arrebatada antes da segunda vinda de Cristo, dizem o seguinte: a Bíblia fala que quando Jesus voltar, que os santos voltarão com ele. Porque, veja bem, em Apocalipse, essa é uma passagem usada, diz aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 14, quando fala da volta de Jesus, diz assim: os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo. Aí muitos interpretam assim, olha, no Apocalipse capítulo 19, verso 8, fala o seguinte: a ela, a igreja, foi permitido vestir-se de linho finíssimo e resplandecente de ouro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí no verso 14 fala que quando Cristo volta no céu com o seu exército, fala assim: os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, puro e branco. Então fala, vejam, Jesus voltará com os anjos e com a igreja. Mas calma, quando a Bíblia diz que Jesus vem com o exército dos céus, Tsevaot Hashamayim em hebraico, o que são os exércitos do céu? Vamos ler em 1 Reis capítulo 22, verso 19. 1 Reis capítulo 22, verso 19, deixe-me ver aqui. Isso mesmo, diz assim, olha, Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. O exército do céu, portanto, não são os salvos, são os anjos. Há várias outras passagens que eu podia citar para vocês. Mateus 13, 39 e 42, fala que o exército que volta com Jesus são os seus anjos. Aí você pode perguntar assim, Rodrigo, e a questão do linho puro? Realmente, os santos são vestidos de linho puro, mas os anjos também. Quando Jesus ressuscitou, diz que um anjo vestido de linho puro, branco, estava sentado no túmulo e falou com as mulheres: por que vocês buscam dentre os mortos quem está vivo? Quando Jesus subiu ao céu, 2 anjos se colocaram entre eles vestidos de branco e disseram: esse Jesus que subiu vai voltar como para o céu vocês o viram ir. Então aqui eu apresentei para você, em linhas gerais, as 2 visões que há sobre a volta de Jesus. A visão do arrebatamento secreto e a visão daqueles que pensam apenas que Jesus vai voltar com poder e grande glória. E como é que você vai lidar com tudo isso? Posso dar uma sugestão? Eu, Rodrigo, particularmente, sou do grupo que acredita na volta gloriosa de Cristo, com todo o olho o vendo,
e eu não encontro muita base escriturística para o arrebatamento secreto. Agora, você não pode concordar comigo só porque eu falo assim. Você tem que fazer duas coisas. Você tem que estudar a sua Bíblia e chegar à sua própria conclusão em oração junto com o Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? O meu papel durante todo esse tempo da minha vida é ensinar a Bíblia. Eu dediquei a minha vida a ensinar a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui, tendo uma classe de teologia que eu nunca imaginava, com 10 mil pessoas. Nós já chamamos a 10 mil. Fica até o final, temos 10 mil, glória a Deus. Palmas para vocês. Eu nunca imaginei que eu teria uma classe de teologia de 10 mil pessoas. Eu estou aqui, ensinando a Bíblia para você. Mas com a mesma força que eu estou ensinando a Bíblia para você, Deus é minha testemunha, eu não quero que você seja um refletor do meu pensamento. Eu não quero apenas dizer para você, na Bíblia diz isso, agora repita. Na Bíblia diz isso, repita. Não. Eu quero ensinar você a manusear a Bíblia Sagrada. Manusear a Bíblia é diferente de manipular a Bíblia. Então eu apresentei para você um resumo do arrebatamento secreto, o que dizem os que acreditam nele, um resumo da segunda vinda de Cristo sem arrebatamento secreto e o que dizem os que creem nisso. Agora, depois que você tomar a sua decisão, a favor ou contra o arrebatamento secreto, não importa, que você tenha respeito por aquele que pensa diferente de você. E em terceiro lugar, que espere com ardor a volta de Jesus. Você pode até ter uma visão diferente se vai ter um arrebatamento secreto ou não, mas tem uma coisa que você não pode divergir de mim. A vontade de estar preparado para quando Jesus voltar. Olha para mim aqui agora. Bem sério, olho no olho. Nós podemos ter compreensões da profecia diferentes. A gente chama em teologia isso de escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós podemos até ter um entendimento diferente de um aspecto ou outro, mas tem uma coisa que eu e você não podemos discordar. A necessidade de estarmos prontos para quando Jesus voltar. Prontos espiritualmente, em oração, mas ele advertiu que viriam falsos mestres e falsos profetas. E eu não consigo encontrar outra maneira de me livrar dos falsos ensinos senão estudando a Bíblia Sagrada. É por isso que eu recomendo sempre você a estudar a Bíblia Sagrada.